Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Solomar, eu sou médico anestesista, sou investidor qualificado, sou consultor de carreira médica e sou segundo tenente médico da Força Aérea Brasileira, tá? Da Reserva. E esse é o assunto de hoje, é o serviço militar para médicos. E aqui eu não vou falar daquele serviço militar em que você fica décadas servindo, que você é concursado, tem estabilidade, se aposenta. Não, eu estou falando daquele temporário, daquele que você faz geralmente quando você termina a faculdade ou termina a residência e fica ali um ano, podendo ser prorrogado por mais 8, tá? Eu trouxe esse assunto porque, assim, com alguma frequência o pessoal pede para eu falar se vale a pena, quanto que é o salário, se compensa, se vale a pena no sentido de trancar a vaga da residência, como é que é a rotina. Então resolvi trazer essa experiência para vocês, já que eu servi, né, lá em 2008, e procurei me atualizar também como é que estão as coisas funcionando hoje, para não trazer nenhuma coisa muito velha, ultrapassada, né, antiga, defasada para vocês. E no final do vídeo eu vou deixar fotografias da época que eu servi, tá? Tem algumas interessantes, bacanas, então fique até o final do vídeo para vocês possam conferir, beleza? Pois é, lá no século passado, quando eu completei 18 anos, eu fui me alistar, né, para o serviço militar obrigatório e com a graça de Deus eu fui dispensado. Por excesso de contingente, o pessoal me dispensou. Tinha muita gente querendo servir, então o pessoal que não queria, eles mandaram embora. Ótimo, né? Peguei lá o documento comprovando que eu não tinha mais nenhuma obrigação com o serviço militar. Ledo engano, por quê? Quando eu terminei a faculdade, eu estava lá no sertão do Rio Grande do Norte, no fim do mundo, num programa de saúde da família, quando eu recebi, assustado, o telefonema, aqui é da Força Aérea Brasileira, o senhor foi convocado para servir na aeronáutica, tem que se apresentar até tal dia. E eu, porra, como assim? Eu já fui dispensado, eu tenho documento comprovando a minha dispensa. Não, o senhor tem que vir, porque o senhor não pode sofrer penalidade, ser prejudicado assim, assim, assado. Eu, porra, né? Tá, beleza, vou lá. Cheguei lá relativamente tranquilo. Eu falei, pessoal, tá aqui o documento, fui dispensado, eu não tenho que servir, não tenho que me alistar de novo. E o cara, deixa eu ver o documento. E aí foi besteira, né? Eu entreguei o documento pro cara. E ele guardou o documento. E eu, cadê o documento? Eu falei, não, o senhor vai ter que servir. Eu falei, não, mas está escrito aí que eu não... O cara confiscou o meu documento. E aí eu não tinha mais como provar que eu estava dispensado. E eu não tinha cópia, né? Então eu caí da armadilha. Tive que servir. Então, primeira dica. Se você foi dispensado por excesso de contingente ou por alguma condição médica, alguma condição de saúde, você está dispensado. Isso aí não retroage, isso aí não se desfaz, tá? Agora, se houve um adiamento de incorporação, aí é diferente. Aí, quando você se formar, é perigoso o pessoal te chamar e você vai ter que ir, ou então quando você terminar a residência, aí também acontece, tá? E lá fui eu, né? Resolvi, aceitei, né, a minha sina e falei com a minha família, olha, eu vou ter que servir na base aérea e a gente vai passar por um período de vacas magras. E esse foi o primeiro ponto. Eu tive que me deslocar para o segundo comar, que é o comando da aeronáutica, que ficava lá em Recife, Pernambuco, e fui lá ficar quartelado durante 2 meses e meio. O pessoal da Marinha vai para o distrito, tem os distritos navais, o pessoal do Exército tem as regiões militares, o nosso era o comar. E a gente ficou aquartelado 2 meses e meio, lá em Recife, sem receber salário, uma pindaíba danada, aprendendo a ser militar, fazendo o chamado estágio de adaptação do serviço, o EAS. Então lá a gente tinha atividade física intensa, de manhã, de tarde, a gente treinava a ordem unida, que é você aprender a marchar, aprender a obedecer os comandos, né? Prestar continência, descansar, sentido, manusear a espada, aquela coisa toda, né? A gente tinha aula disso, a gente tinha que saber. Tinha atividade física, a gente tinha que estudar muita teoria, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, estatuto militar, regulamentações, os tipos de bigode que o povo tinha que usar, aula de hinos e canções militares, mexer com armamento, desmontar arma, montar arma, sabe? Tinha treinamento de tiro no stand de tiro. Então, é muita coisa que a gente tinha que aprender relativo ao militarismo, né? Os tipos de uniforme que a gente tinha que usar, em qual ocasião que usava cada uniforme, coisas referentes aí à história do militarismo, né? Questões referentes à hierarquia. Então, assim, foram 2 meses e meio, assim, bem intensos, né, imerso ali nesse aprendizado do serviço militar. E esse estágio terminou com um ponto crucial, que foi um acampamento. É um acampamento que dura 2 dias, que é assim, para fechar com chave de ouro. Então, teve ali uma caminhada, uma marcha dos 90, né, médicos aspirantes, né, acho que foram uns 20 quilômetros que a gente teve que marchar, mulherada passando mal, pessoal obeso morrendo lá, todo mundo um carregando o outro, se ajudando.
aquela coisa complicada, né? Água contada, a gente se alimentava com que o pessoal chama de ração, que é uma comida desidratada, péssima, sabe? Na hora do descanso, que era raro, eles colocavam a gente para dormir em estábulo, lá no meio da bosta de vaca, coisa assim, para a gente treinar mesmo, né? Tentar viver pelo menos uma parte do que é o militarismo. E a gente dormia em barraca, todo mundo ali espremido, a barraca toda cheia de goteira, chovendo, lama pra caramba. A gente aprendeu a fazer travessia em represa, usando uma calça com as pernas amarradas para fazer uma boia. Aprendemos a subir e descer de rapel, sabe? Coisas desse tipo. A gente teve que aprender a se orientar segundo o céu, as estrelas, se localizar com bússola, achar alguns marcos, alguns pontos, né, para a gente aprender orientação na selva. Teve aula de camuflagem, a gente tinha que carregar sempre um fuzil, sempre carregando um fuzil. Os tenentes, os sargentos, o pessoal dos treinadores, eles eram o tempo todo tentando roubar o seu fuzil, porque se roubasse, se conseguissem pegar, você ia ter que carregar um fuzil de pau, um troço desse tamanho, pesado pra caramba, até o final, para você aprender que você tem que cuidar do seu fuzil. Então eu tive que tirar o couro de um coelho com a boca, por exemplo, sabe? O pessoal jogava bomba de fumaça, bomba de efeito moral, gás lacrimogênio perto da gente. Então foi um negócio bem intenso, que teve seu lado bacana também, tá? Mas que teve gente que detestou, teve gente que passou mal de verdade, que teve que entrar em ambulância, ir embora, ser resgatado. Então teve isso aí, tem inclusive foto de algumas coisas desse tipo aí do final do vídeo, igual eu prometi. E aí finalmente acabou esse curso, foi uma formatura muito bonita, muito bacana, eu usando o 5º uniforme, uniforme de gala da aeronáutica, né, lá com a espada, né, todo mundo tirando foto, foi tipo uma vitória, uma celebração. E aí, passada toda essa fase, a gente voltou, né, para Natal, para finalmente servir como médico na base aérea, na BANT. E aí começa outra saga, outra história. E chegando na base aérea de Natal, a gente ia de fato ser médico, atuar como médico, mas não antes sem ser militar. E a gente teve que se adaptar, né, à questão, a toda a vida do militarismo. Então, assim, o coturno sempre muito limpo, os calçados, o sapato, tudo muito limpo, o uniforme não podia estar amassado, o cabelo sempre cortado na máquina, tudo certinho, barba super bem feita. Passasse um oficial, patente superior, você tinha que assumir postura de sentido, prestar continência, ele devolvia a continência. Passasse um mais moderno, ele fazia para você, você devolvia, né, também a saudação. Se você estivesse no rancho, por exemplo, né, comendo, aí entrasse um oficial cacetão superior, tinha que levantar, parar de comer, assumir posição de sentido, né? Às vezes tinha que ceder o lugar para a pessoa. Então tinha toda essa hierarquia, toda essa coisa, né, do militarismo que a gente, em algum grau, acha estranho no começo, mas que acaba se acostumando. E como é que era a rotina de médico, né? A gente trabalhava 30 horas por semana, é o que eu procurei saber, que continua sendo, mais ou menos, tá? A gente trabalhava das 7 da manhã a 1 hora da tarde, segunda a sexta. Isso era o normal, tá? E fazíamos um plantão de 12 horas, que podia ser de dia, de noite, ou final de semana. Eu acho, se não me falha a memória, a cada 10 dias, 12 dias, uma coisa assim. Nesse aspecto não era pesado, tá? Só que não era só isso. A gente tinha umas missões também. E essas missões eram dos tipos assim mais variados. Então tinha missão, por exemplo, que quando ia um coronel lá atirar no stand de tiro, ele passava a tarde inteira atirando. E pelo regulamento tem que ter um médico. Aí lá ia o médico ficar de tarde, fora do horário dele, vendo esse coronel atirando lá o dia inteiro. Então tinha missão também, por exemplo, que era você comandar um pelotão de combate à dengue. Então você passava o dia inteiro andando nos bairros ali em volta da base aérea, numa cidade próxima, procurando foco de dengue e anotando estatística, números, entrevistando o povo, etc. Então você é médico, tem que fazer isso. Outro tipo de missão, os médicos de Recife entraram em greve uma vez lá, teve uma paralisação e o hospital ficou, né, descoberto, e mandaram uma cacetada de médico lá para Recife. O pessoal ficou uma semana lá, né, cobrindo esses médicos. Só que esses médicos eram urologistas, cirurgião vascular, anestesista, e a gente recém-formado, né? O que ia fazer lá? Resolveu porra nenhuma, mas mandaram, tem que ir, não tem discussão. Falaram, não posso, marquei alguma coisa, aniversário da minha mãe. Não interessa, missão dada é missão cumprida, tá? Outro tipo de missão, tinha que tirar foto da base aérea de Natal. Colocava o cara em cima de um helicóptero, que ele nunca tinha voado, amarrava ele pendurado lá na beira, fotografando. Não tinha drone na época para fazer serviço, né? Então tinha que fazer. Outro tipo de missão, o pessoal ia treinar a soltar bomba numa área militar. Então você ia lá, ficava 3 dias acampado, vendo o povo soltar bomba. Bum, bum, o dia inteiro bomba estourando, né?
E chegando o povo com o pé torcido, o pessoal machucado, gente com diarreia, gripado, né, o pessoal ali da praça querendo um atestado para fugir do serviço, e você lá, isolado no meio do mato, né, cumprindo essa missão. Teve a mais esdrúxula de todas, que foi uma missão que um amigo meu pegou, Dr. Paulo, viu? Ele foi para um congresso de aviadores, que pelo regulamento ele tinha que ter um médico responsável ali, né, nesse congresso, e os aviadores ali mamados, todo mundo em de festa tal, resolveram fazer um passeio de bug. E lá foi esse meu amigo, de coturno, uniforme camuflado, boné, um calor do inferno lá em Natal, e ele com essa roupa, passeando de bug, subindo e descendo duna, vigiando os aviadores do Congresso. Então, são alguns exemplos de missões que a gente tinha. E assim, a gente costumava falar, todo mundo tinha que ter mais ou menos o mesmo número de missão. Então, quando surgiu uma missão mais tranquila, mais fácil, já saía a briga para pegar a missão. E a gente tinha um ditado lá na Força Aérea que era o seguinte: em chuva de pica, você pega a menorzinha e enfia no cu, porque senão vai vir uma mais grossa. Então, se você não pegasse as missões tranquilas, ficasse com menos missão que os outros, né, ia entrar uma missão desse tamanho no seu. Então, é o que acontecia ali referente a essas missões. Isso gerava uma imprevisibilidade muito grande para a gente. Então, quem tinha um ambulatório à tarde, por exemplo, caía numa missão de stand de tiro e ia ter que matar o ambulatório. Como é que você ia explicar para o gestor lá da clínica ou do SUS, ou de quem fosse? Você tinha um plantão fixo, por exemplo, em final de semana. Aí os caras te mandam lá para Recife ou para soltar bomba. Seu plantão ficava descoberto, você perdeu o emprego, ou tinha que pagar horrores para alguém te substituir. Então, atrapalhava demais a nossa escala, tá? E o salário, o soldo, o que vale hoje é em torno aí de R$ 7.300, R$ 7.400. Não é um puta de um dinheiro, né, para fazer 30 horas, para fazer essas missões esporádicas, para participar de formatura, para fazer plantão. Então, assim, financeiramente não compensava. Definitivamente não. E tinha outra coisa ainda que me aconteceu que foi assim terrível, que eram as tal das sindicâncias. Então, certa feita, um carro civil que estava visitando a base aérea bateu num carro da aeronáutica. Ninguém machucou, foi tudo tranquilo, quase não estragou o carro da base aérea, o carro do cara estragou mais, e ele assumiu que estava errado, ele pagou as peças e ficou tudo bem, tudo tranquilo. Mas sempre que acontece um BO no meio militar, tem que ter uma sindicância para se apurar os fatos. Aí lá fui eu, tive que localizar e entrevistar todas as testemunhas do acidente, tive que entrevistar o civil que bateu, o militar que estava dirigindo o carro, eu tive que ir na oficina militar pegar uma relação de todas as peças que precisaram ser trocadas, as notas das peças que foram pedidas, fui na oficina privada, e o cara mandou o carro dele para saber quanto tinha sido o dano, os gastos que ele tinha, sabe? Tive que pegar atestado médico, que ele não tinha se machucado. Uma confusão do cacete, eu fiquei uns 15 dias, a minha sindicância deu umas 15 páginas, eu lembro, ela bateu lá pro coronel, não gostou, ficou faltando alguma coisa, voltou a sindicância, eu tive que remendar, fazer outras coisas. Então, assim, terrível, um papel extremamente burocrático, imprevisível, que vez ou outra pode cair na sua mão, se você for médico militar. Então, tem esse tipo de coisa, tá certo? É formatura, dia de portões abertos na base aérea, a todo tempo eles estão te chamando para fazer alguma coisa que está ali fora do seu escopo, fora da sua rotina, que não está na sua escala, que você não foi avisado. Então, se você vai ser militar, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E eu fui me acostumando, o tempo foi passando, as coisas foram se desenrolando, tudo muito bem, muito tranquilo. Eu sempre com uma certa revolta por causa daquele esquema do militarismo, assim, é difícil de você se adaptar. Difícil você engolir que você ia ter o seu final de semana livre, de uma hora para outra você recebeu uma ordem, uma missão que você vai ter que cumprir. Isso aí era complicado, tá? Só que a carga horária realmente não era pesada. Na época o pessoal da Marinha também fazia as 30 horas, era só meio período, e eu me recordo que o do Exército era o dia inteiro, era mais pesado. Eu não sei como é que é hoje, eu não sei se isso aí varia de base para base, de força para força, mas varia. O que eu andei sabendo que são 30 horas em média. O pessoal pergunta assim, compensa? Olha, financeiramente não compensa, a menos que onde você esteja, você não consiga nenhum plantão, você não consiga trabalhar de forma alguma, esteja completamente desempregado, aí compensa, né? É melhor do que nada, tá certo? Ou então, caso você passe na residência e consiga deixar essa vaga trancada e adiar o seu ingresso na residência por um ano para você poder fazer um pé de meia, ou juntar uma grana, pagar dívida, alguma coisa desse tipo. Nesse cenário, compensa também. Se não for nesses dois contextos, de forma alguma. Tá? Se você conseguir dar plantão por fora, 2 plantões por semana que você der, você já ganha mais dinheiro do que você ganharia servindo aí
as Forças Armadas. Quando virou o ano, a gente tinha opção de ficar mais um ano, outro e outro, e eu quis sair logo, quis me livrar daquilo para poder finalmente seguir um rumo na vida. O pessoal me pergunta: Solon, e aí, compensa? Compensou? Olha, eu não gostei enquanto eu estava fazendo, mas quando eu parei, olhei para trás, tudo que havia passado, né, eu vi que eu tinha vivido umas experiências muito diferentes, coisa muito nova, que eu tinha dado muita gargalhada, que eu tinha feito muitos amigos, tá certo? Conheci e aprendi muita coisa. Então, assim, isso foi enriquecedor para a minha vida, tá? Como experiência pessoal, a questão da disciplina, eu passei a dar valor às Forças Armadas, que todo mundo fica tirando, né, chacota, que só serve para pintar meio fio, que não serve para nada. Os caras trabalham, os caras têm muitas missões importantes, a questão de soberania nacional, fronteira. Então, assim, o serviço militar ele tem muita importância e a gente, assim, que eu falo, a maioria das pessoas, né, desrespeita muito os militares e eu acho que isso é uma injustiça, uma coisa que eu aprendi lá dentro, tá? Se eu recomendo que alguém faça por esse motivo, olha, se você tem uma vida financeira muito estável, se você tem as costas quentes, se você é muito jovem, tem tempo ainda, nesse sentido vale a pena você fazer, tá? Viver isso aí. Agora, se já tem uma idade mais avançada, está com dívida, pai de família, né, quer dar seguimento à vida, tem uma especialidade longa que você planeja fazer para frente, eu não recomendaria perder tempo com isso, tá? Minha opinião. Vocês vão encontrar os relatos mais diversos. Tem gente que fez que vai dizer que não fez nenhuma missão, tem gente que vai dizer que trabalhou 12 horas por dia, todo dia, que tinha missão todo dia, que tinha formatura todo dia, desfile, essas coisas. Então as experiências são as mais variadas possíveis. E, por exemplo, tinha um lugar que o pessoal tinha que tirar o plantão como médico e como oficial de dia, que não tinha nada a ver com a medicina. Então vocês vão encontrar relatos diversos, gente. Não pode tomar isso aqui, como eu estou falando, como verdade. Eu diria que esse conteúdo que eu estou trazendo, ele é uma média, tá, do que vocês vão encontrar por aí. E essa foi a minha experiência, tá, com o serviço militar, como segundo tenente médico da Força Aérea Brasileira, a qual eu sou reservista até hoje, e eu acho que pela minha idade, pelo tempo que passou, nunca mais vão me chamar nem em cenário de guerra. Graças a Deus, ainda mais com o tanto de doenceira, de sequela, de problema de saúde que eu tenho. Então é isso, eu gostaria que vocês ficassem para ver as fotografias que eu prometi no final do vídeo e que o pessoal que já serviu, coloca nos comentários para ajudar o pessoal que está assistindo o vídeo, que tem interesse, para saber como é que foi a sua época que você serviu, porque às vezes foi muito diferente da minha, às vezes sua experiência foi bem diferente, tá? Então isso aí acaba ajudando realmente o pessoal a decidir se vai fazer, se não vai, ou pelo menos entender como é que a coisa funciona. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal, tá? Que tenha sido curioso, porque tinha coisa que eu acho que vocês não sabiam, não faziam ideia, tá? E a gente se vê na próxima, beleza? Ó. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria idolatrada,